Galera, tudo jóia? Meu nome é Nilzângela e estou iniciando o desenvolvimento, né, da modelagem através do Audace 7, que é um programa um pouco desatualizado, que ele também é instalado em computadores, né, nas máquinas mais antigas, né, com o programa XP, com o Windows 98. Mas, mesmo sendo desatualizado, ele agiliza muito o trabalho de modelagem, de encaixe e nas confecções. Então, eu vou iniciar essas aulas, né? Essa modelagem. Vou iniciar essas aulas, mas com modelagem do meu jeito, do jeito que funciona na minha confecção. Estarei postando, né, no canal, e vocês compartilhem lá para me dar uma ajuda, tá? Vamos fazer uma modelagem simples hoje, e a partir da primeira modelagem, quando vocês começarem a aprender mais sobre as ferramentas do programa, a gente vai aumentando o grau de dificuldade de cada modelo. Estarei ensinando vocês a modelagem com uma base adaptada, que é uma base que eu uso para fazer minhas modelagens, tá? Não são aquelas medidas de cursos profissionalizantes, de cursos que eles ensinam em cursos, não. É uma modelagem adaptada, mas cada empresa adapta a modelagem ao seu jeito, como cada uma de vocês também pode adaptar a base, né, com a modelagem do seu jeito. Vamos fazer uma modelagem de uma camiseta. É uma camiseta básica. Vamos fazer a modelagem na malha, que ela é mais fácil. E daqui uns dias nós estaremos fazendo de tecido plano, enviesada e vários outros modelos. Nós vamos iniciar com essa daqui, tá? Então vamos lá. Vamos abrir o programa Audace Mold. Eu vou clicar, selecionar essa pastinha de abrir arquivo. Dentro do meu computador, eu tenho essa pastinha, tá escrito bases, tá? Vou clicar em bases. Dentro da minha pastinha bases, eu tenho base de macacão 42, a base de vestido, malha e a base plano, base malha, base plano. Vou abrir aqui a base malha, porque essa camiseta que a gente vai fazer é no tecido de malha, que pode ser na viscolaicra, pode ser tecidos com elastano, tá? Com caimento com elastano. Então, vamos clicar aqui 2 vezes com o botão esquerdo, tá? Em cima da base malha. Ele abriu pra mim. Vou selecionar com o botão esquerdo. Vou copiar nessa ferramenta aqui, nessa ferramenta, vou copiar, vou abrir um novo arquivo, cliquei ali no botão esquerdo, ficou todo pretinho, eu venho nesse botãozinho ali e vou colar. Colei minha base. Toda vez que eu vou fazer um novo molde, eu tenho a necessidade de estar copiando e colando a base, porque essa base aqui, pra mim, ela vai virar rascunho. Aquela base lá, eu preciso dela todas as vezes que eu vou desenvolver uma modelagem. Então, sempre que eu vou desenvolver, eu tenho que copiar, colar num novo arquivo, num novo arquivo, para estar fazendo esse novo molde, tá? Então, nós vamos iniciar aqui na minha base, essa base, ela é a base com as medidas do corpo. Com o botão do mouse, eu puxo
eu vou rolar ele com o botão no centro, eu vou aproximar ou vou distanciar. O tempo todo que eu trabalho com modelagem, eu faço isso aqui porque eu preciso de dar zoom para estar olhando, né, de mais de perto onde eu vou estar trabalhando, tá? Então vamos lá. Essa base, a parte externa é a base do corpo das costas. Dentro da base do corpo das costas eu tenho as marcações da base da frente. Essas marcações aqui é o ombro, a caída do ombro da frente. Essa marcação aqui é do decote da frente. Esse decote das costas é esse aqui, o decote da frente é esse aqui. É o decote juntamente ao pescoço, tá? É o finalzinho no pescoço. Aqui, nesse pontinho de cima, é o centro do busto. Esse pontinho é o final da pence, da altura da pence. Esses dois pontinhos são as larguras da pence. Esse pontinho é a parte de baixo da pence. Essa marcação aqui na lateral de pix é a cintura. Essa marcação de pix aqui na lateral, na parte de baixo, é o quadril. A marcação do centro do quadril, tá? Esse comprimento aqui, ele vai até o joelho, tá? Quase no joelho, tipo isso. Então, vamos lá. Para mim fazer essa camiseta, eu vou estar precisando fazer a marcação da frente. Então, eu venho aqui em manipulação, tá? Manipulação. Vou criar um elemento paralelo, porque eu vou criar uma outra reta aqui para me, né, fazer a modelagem da camiseta. Então, eu vou criar um elemento paralelo, 2 centímetros abaixo do ombro das costas. 2 centímetros abaixo é o ombro da frente, a marcação do ombro da frente. Então, apareceu para mim essa paletazinha aqui de distância paralela. Ali, ele está escrito 1, eu vou colocar 2 no teclado. 2. Aqui eu vou clicar aqui na linha onde eu quero criar esse elemento paralelo. Se eu puxar para baixo, ele vai fazer a marcação 2 centímetros para baixo. Se eu puxar para cima, vai fazer a marcação 2 centímetros para cima. Então, é para baixo aqui, que é onde eu preciso. 2 centímetros para baixo. Cliquei com o botão esquerdo e cliquei com o botão direito para ela fixar. Nesse cantinho, a modelagem, para ela criar a modelagem aqui, por exemplo, eu vou criar uma modelagem aqui, ela tem que estar toda emendada, não pode ter essas gretas, porque quando o sistema for reconhecer, ele vai reconhecer passando direto aqui e aqui, porque aqui, ó, ele não cortou. Então, para mim fazer ele todo certinho, eu venho aqui em modificar elemento, vou selecionar com o botão esquerdo, venho aqui, vou clicar com o botão esquerdo também, ele já achou o finalzinho. Agora eu vou modificar, eu vou puxar para lá, tá? Porque eu posso puxar para cima e levar para onde eu quiser. Então eu vou puxar para lá, para fora, tá? Para ele emendar lá fora. Do lado de cá, vou fazer a mesma coisa. Agora, para me fazer curva, eu vou selecionar essa paletazinha de curvas. Abriu para mim essa paleta com as opções da curva. Aí eu vou selecionar nessa aqui do cantinho de pontinha e criar curva com o botão esquerdo. Cliquei com o botão esquerdo. Agora eu vou clicar com o botão esquerdo aqui fora, no início da minha curva, tá vendo? Eu vou puxar o mouse, ele vai para onde eu levar, tá? Agora eu vou botando cliques nos pontos onde eu quero que vai marcando essa curva. Então vai marcar nesse sentido aqui, que é o sentido do decote, tá? Então aqui eu marquei a caída do ombro da frente e o decote da frente, tá? Agora eu vou marcar o centro do busto, o centro do busto. Nessa modelagem, que é o tamanho P, que eu considero tamanho P, que é o 38, 40, por aí, eu costumo usar a modelagem do centro do busto com um arco de 5,5 centímetros do centro para as laterais do busto. Aqui é o centro para as laterais do busto. Eu vou fazer um arco com o perímetro aqui de 5,5 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó, em arcos, na paleta lá em cima, em arcos. Vou selecionar essa paletazinha de arco pelo centro, com o botão esquerdo eu selecionei.
Aqui ele já está escrito 5,5. Se eu quiser colocar ali, ó, 4 centímetros, vou digitar no computador, vou selecionar aqui com o botão esquerdo, vou colocar e arrastar, vou clicar e arrastar, ele vai ficar de azul e eu vou colocar o número que eu preciso. Então, eu coloquei aqui de volta 5,5. Eu venho aqui, ó, no centro do busto, vou clicar também com o botão esquerdo, ele formou para mim o arco, né, com 5,5. Vou clicar com o botão direito para ele fixar. Botão esquerdo, ele formou, botão esquerdo de novo. Agora o botão direito para ele fixar. Então, ele fixou ali a marcação do meu busto, tá? Eu costumo colocar essa modelagem, só lembrando que essa modelagem, ela é a medida do corpo. Então, se eu vou fazer uma blusa, eu vou colocar um pouquinho de folga. Isso, lógico, vai depender do modelo, mas uma modelagem igual essa daqui, estarei colocando um pouquinho de folga na lateral da peça, tá? Então, eu venho aqui e vou colocar aqui linhas paralelas. Aqui tá escrito 2, vou selecionar 1 centímetro. Vou colocar 1 centímetro para a camiseta ficar com um pouquinho de folga. Então, 1 centímetro ali para fora. Só que a minha modelagem, a modelagem do corpo, ela é isso aqui. A parte do busto é mais cheinha, a parte da cintura, normalmente, ela é mais afinalada e a parte do quadril é um pouquinho, né, mais gordinha, né? Vamos dizer dessa forma. Eu me perdi aqui na palavra. Só que a modelagem da minha camiseta, ela folga um pouquinho do corpo. Então, aqui eu vou fazer um novo desenho conforme... Vou fazer uma lateral, vou riscar uma lateral aqui conforme o meu desenho. Então, eu venho aqui em ferramentas de curvas, né? Porque aqui a gente vai desenhar uma curva. Então, eu venho em curvas. Aqui já está selecionado, porque foi a ferramenta que eu utilizei da última vez, então ele já está selecionado. Então, aqui eu vou desenhar um novo desenho, né? Soltando a camiseta do corpo um pouco. Vou clicar aqui, né? Para mim tá redesenhando. Eu vou clicando aqui em pontos onde eu quero descer essa modelagem. Então, eu desci. A minha modelagem vai estar dessa forma ali, ela não vai estar ajustada no corpo, ela vai estar um pouquinho fora. Deixa eu apagar essa linha aqui para não confundir a gente. Então, eu venho nesse xizinho, que é excluir, tá? Selecionei com o botão esquerdo, cliquei em cima, cliquei 2 vezes e joguei fora, tá? Vamos lá, que eu vou desenhar agora o decote dessa peça. Só lembrando que esse decote aqui, ele é juntamente com o pescoço, no finalzinho do decote com o pescoço. Então, eu vou desenhar vou desenhar um novo decote conforme o meu desenho, tá? Então, vem aqui, criar curva, selecionei com o botão esquerdo. Vou desenhar ao meu ponto de vista. Essa camiseta, ela está mais ou menos com esse decote, tá? Então, eu retracei um novo decote, tá? Olhando no desenho, essa alça dessa camiseta, ela me apresenta ter uns 4 centímetros mais ou menos. Uns 4 centímetros mais ou menos. Então, eu vou fazer uma marcação. Deixa eu só dar uma consertadinha aqui. Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho pra cá. Pra consertar, viu, galera? É aqui, ó. Manipulação. Selecionei o botão esquerdo. Eu venho, eu clico em cima da linha que eu quero modificar, tá? Então, cliquei aqui, andou pra cá. E modifico, levo para onde eu quiser, tá? Então, aqui, como eu quero uma alça com mais ou menos uns 4 centímetros de largura,
eu vou... só para me medir aqui, onde eu vou retraçar a minha cava, vou selecionar essa ferramenta de distância paralela e vou digitar ali 4 centímetros, que eu digitei o 4 no teclado. Cliquei nessa linha aqui e andei para lá. Então, o meu 4 centímetros vai dar aqui, ó. Então, ali, agora eu vou fazer o desenho da cava. Então, eu vou em curvas, selecionei curvas. Essa ferramenta de criar curva, ela já está selecionada. Então, eu venho aqui, ó, na parte de cima e vou ir clicando em pontos onde eu quero que desce a minha cava, tá? Cheguei lá na lateral, então a minha cava, ela tá criada. Essa linha aqui, essa linha que eu criei para fazer a marcação dos 4 centímetros, eu vou jogar ela fora. Então, onde eu vou? Nessa paletinha de excluir, vou selecionar com o botão esquerdo, vou clicar em cima da linha, joguei fora essa linha que eu criei. Nessa cava, minha cava parece que ficou um pouquinho, parece que tá um pouquinho cavada. E eu gosto de fazer essa linha aqui um pouquinho mais aproximada da linha original da base, para não ficar aparecendo o gordinho da cava. Então, deixa eu vir aqui em manipulação. Aí eu vou selecionar essa ferramenta de modificar elemento, com o botão esquerdo selecionei. Venho aqui, vou clicar em cima. Aí eu ando com ela para onde eu quiser, tá? Aqui, ó, andei para lateral, tá? Então, modifiquei, andei para lateral. Agora, tudo bem. Agora, eu vou desenhar o decote das costas. Um pouquinho mais baixo, porque essa medida dessa base é no pescoço. Então, se eu quero ele nas costas 3 centímetros abaixo do pescoço, 2 centímetros, 4 centímetros, aí eu tenho que redesenhar uma nova linha, uma nova curva. Então, eu venho em curvas, ali já está selecionado, cliquei aqui do lado de fora, agora eu vou clicando em pontos onde eu quero que aconteça esse novo decote, tá? Então, cliquei ali, minha curva ficou um pouquinho tortinha, eu venho em manipulação, deixa eu fechar essas janelinhas para me deixar trabalhar melhor. Venho em manipulação, vou clicar na linha que eu quero modificar e vou puxar ela para onde eu quiser, ou para cima ou para baixo, tá? Então, aqui eu consertei, ela tá mais retinha, mais bonitinha, mais retinha. Agora, eu vou criar a minha cava das costas. Nós vamos lá, vamos selecionar a ferramenta aqui de curvas, abriu a paletinha, tá selecionada. Vou clicar aqui na mesma direção do lado de fora e vou desenhar a minha cava das costas. O que acontece? Na cava das costas, eu vou descer ele aqui 2,5 centímetros, mais ou menos. Vou explicar para vocês por que eu tô descendo essa linha 2,5 centímetros. Cliquei do lado de fora, com o botão direito eu fixei a linha lá. E agora eu vou medir aqui com a linha paralela, eu vou medir para me ver se tá os 2,5 centímetros que eu preciso. Manipulação, criar elemento paralelo. Vim aqui, onde está escrito 4, vou colocar 2,5, que é os 2,5 que eu preciso de diferença. E eu vou ter que descer ele ali para ele, 2,5 tá dando lá embaixo. Então, eu vou ter que descer ele aqui para dar os 2,5. Então, deixa eu vir em manipulação, modificar elemento, e vou modificar e vou andar com esse aqui para baixo, ó. Para ele dar os 2,5 centímetros que eu preciso de distância aqui da lateral. Essa linha aqui é lixo, eu vou estar jogando ela fora para não me confundir. Então, presta atenção no ponteiro do mouse, ó. Aqui é o meio da base, porque a nossa base, tá? Pra quem não tá ligado aí, a base eu faço ela sempre pela metade, depois que o molde tá pronto é que eu desdobro o molde, tá? Quando o modelo ele é assimétrico, isso quer dizer, um lado é diferente do lado direito, é diferente do lado esquerdo, aí sim eu trabalho com a base aberta, tá? Mas quando ele é igual, o lado direito com o lado esquerdo, eu trabalho com a base fechada, com a metade.
Então, aqui, ó, essa lateral é o meio. Esse aqui é o decote da frente. Aqui é o ombro da frente. Aqui, ó, descendo aqui com o ponteiro do mouse, é a cava da frente e lateral da blusa. A parte de baixo nós ainda não fizemos. Agora, vamos lá nas costas, ó. Meio das costas, segue o ponteiro do mouse. Meio das costas, decote das costas, ombro das costas, na altura do ombro das costas. Desce aqui na cava das costas. Presta atenção no ponteiro do mouse. Desce na cava das costas. E ele está ali 2 centímetros abaixo da cava da frente. E desce a lateral da blusa, né? Que a parte de baixo nós vamos fazer. Então, aqui tá desenhado decote frente, decote costa, decote e cava frente, decote e cava costas. A lateral, o centro do busto com os 5,5 centímetros de raio. Agora, nós vamos desenhar a parte de baixo da blusa. Eu vou fazer essa camiseta na altura do quadril, tá? Então, eu venho em curvas, ali já está selecionado, vou clicar na parte de fora, puxando ele pra cá. A parte da frente de todas as blusas, eu sempre coloco ele dessa forma aqui, ó, um pouquinho pra baixo, pra existir uma compensação, porque a parte do busto, ele tipo que sobe com o tecido e a parte da frente fica um pouquinho empinado, inclinado, tá? Então, eu faço ele um pouquinho abaulado para baixo para tentar compensar o que perde aqui em cima do busto, que ele empina a roupa. A parte das costas, eu sempre faço da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, vou clicar aqui na parte fora, curvas, né? Está selecionado. Cliquei na parte de fora. A lateral, ela precisa estar na mesma altura, porque senão na hora de costurar, de unir a frente com as costas, ele vai sobrar. Então, não é para sobrar. Então, a parte das costas ali, ó, eu uni e vim fazendo uma leve curvatura para cima. Porque as costas, como essa região da cintura, ela é mais fininha, então ela acaba descendo o tecido e igualando com a parte da frente, tá? Só que as costas é pouquinho. A frente, eu sempre desço a frente uma média de 2 centímetros, às vezes 3 centímetros, dependendo do modelo. A parte das costas eu subo um pouquinho, eu subo 1,5 centímetro, mais ou menos. Então, se a gente for traçar uma reta aqui, a gente vai ter a noção dessa diferença aqui, ó. Vim retas, selecionei essa ferramenta aqui de criar retas e agora eu vim, marquei aqui, ó, juntamente ali no lateral, eu marquei a reta e as costas não subiu quase nada. Deixa eu apagar essa linha. Mas é sempre assim, essa diferença das costas com a frente, tá? Então, as costas um pouquinho mais subida, olhando assim. Acho que não tô enxergando muito bem, não. Parece que tá diferente. Vamos lá. Subir um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui, na parte de baixo do braço, as costas é mais baixa e a frente não. Por quê? Porque a frente, toda parte que é alta, como a parte do busto, ele inclina o tecido para frente e sobra nas laterais. Então, na parte que é mais profunda do corpo, se você for imaginar a parte profunda, vai sobrar tecido, vai inclinar aqui, vai sobrar tecido na lateral, vai sobrar no decote e vai sobrar na cava. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer umas pences aqui para eliminar tecido, umas pences invisíveis. Então, eu venho vou selecionar a paletinha retas, essa ferramenta retas, abriu essa paleta, essa de criar retas aqui, ela já está selecionada. Com o botão esquerdo, que ó, vou clicar aqui, puxando para lateral uma reta.
Lá de fora, eu cliquei com o botão esquerdo, agora eu cliquei com o direito para ele soltar. Soltou. Aqui na cava, eu vou... Isso aqui é o centro do busto, tá? Aqui é o centro do busto. Na cava, eu vou fazer a mesma coisa. Puxei para lateral, cliquei do lado de fora com o botão esquerdo, cliquei com o botão direito, ele soltou. E no decote também vou fazer a mesma coisa, puxar para cá, tá? Mesma coisa para todo mundo. Deixa eu concentrar essas linhas no centro do busto, que é do centro do xizinho. Então, todas elas estão terminando no centro do busto, tá? Na cava, eu vou formar uma pence com 2,5 centímetros. Então, eu selecionei essa ferramenta paralela, ali ele já está selecionado 2,5. Cliquei aqui, puxei para baixo 2,5, tá? Então, deu deu 2,5 centímetros. Eu venho aqui em arcos, manipulação, não é arcos não, manipulação, modificar elemento, selecionei com o botão esquerdo, cliquei aqui na ponta com o botão esquerdo, ele achou a pontinha da minha linha e eu puxei pra cá, tá? Quando eu puxei, observa, quando eu puxei aqui, ó, olha lá, ó, ele modificou aqui, ele puxou pra cá, aqui também ele puxou pra cá, olha lá, ó, modificou, que é lá na pontinha que tá com os 2,5, aqui ele modificou. Então, vou colocar ele aqui de volta e vou puxar aqui de volta para me compensar esses 2,5 centímetros. 2,5, deixa eu medir aqui de novo. Ali, ó, 2,5 centímetros. Na cava e no decote, eu costumo colocar 1,2. Ele nem sempre é o suficiente, mas na malha ele vai ser o suficiente. Acredito que sim. Então, eu vou fazer uma linha paralela ali, vou fechar uma pence com 1,2 centímetros. Então, aqui tá selecionado. Nessa paletazinha, a gente fechar aqui, peraí, aqui, ó. Nessa paletazinha aqui, elemento paralelo. Vou colocar 1,2. Vou clicar aqui e vou clicar aqui no decote, porque o que eu fecho no decote, que eu fecho na cava, é mais ou menos a mesma medida, 1,2. Venho aqui em manipulação, vou colocar, cliquei com o botão esquerdo, ele achou a pontinha, vou centralizar, tudo no centro do busto, centralizado no centro do busto, tá? Então, aqui é para ter 1,2, aqui também 1,2. Agora, eu vou medir, porque quando você anda com ele aqui, ele, em vez dele estar aqui reto, ele sai fora aqui também. Então, eu vou voltar, vou pegar essa ponta e voltar para lá, pro lugar, para onde está marcando 1,2. Ali, ó, tanto que saiu fora. Aqui também, ó. Então, isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de modelar, porque senão você acha que você tá modelando, que tá ficando tudo ok, só que quando a peça fica pronta, ela vai ficar com um pouquinho de sobra. Por quê? Porque quando você foi mexer aqui, ele andou aqui e você acabou não vendo. Então, é bem importante prestar atenção, né, quando for fazer a pence dessa forma. Então, vem aqui, ó, manipulação, modificar o elemento. Vou pegar esse aqui, vou trazer ele pra cá de volta, para eu ter minha marcação certinha. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Peguei o lixinho e botei lá no lixo. Então, ali tá a minha marcação. Aqui na parte da frente, eu vou pegar a ferramenta de retas, a paletinha de retas. Essa paletinha já está selecionada. Vou clicar aqui na parte de cima do busto, puxar para baixo, formando essa reta. Aí sim vocês vão entender por quê. A parte da frente já está traçada, riscada, onde eu vou fechar as pences. Agora, na parte das costas também eu preciso de fechar uma pence, que é a pence do decote. Só lembrando que aqui é a minha cava das costas. Aqui é o decote e aqui é a minha cava das costas. Então, eu venho em retas, ali está selecionado. Vou clicar aqui, vou puxar, porque eu vou ter que fechar uma pence do decote até a cava. Vou colocar aqui também 1,2, manipulação, 1,2, ele já tá ali preenchido.
Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente, colocar uma linha paralela para fazer essa marcação. Vem em manipulação, vou colocar o pontinho bem juntinho aqui, onde eu vou finalizar os dois. Agora que eu preciso medir se ele realmente está com 1.2. Aqui, ó. Aqui ele andou um pouquinho, então deixa eu mexer nele aqui para ele sair bem certinho. Então, aqui ele tá exatamente com 1.2. Aqui, ó. Cliquei aqui 1.2, tá medindo 1.2, beleza. Agora, chegou a hora que eu vou salvar o meu molde. Vou fazer, isso aí ele é um rascunho. Tudo que eu fiz, esses desenhos que eu fiz, ele é um rascunho, tá? É um rascunho da minha modelagem. Agora eu vou começar a salvar as partes da modelagem. Vem aqui, ó. Espera que eu tenho que lembrar. Manipulação. Vem aqui, ó. No cantinho, eu voltei. Selecionei na paletinha. Parece que o programa tá um pouquinho desconfigurado aqui. Aqui é moldes. Dando pra ver no cantinho aqui, ó. Tá escrito moldes. Então, eu selecionei a paleta moldes. Aí, eu venho aqui, ó. Criar molde por interseção. Que é esse que tá com um raiozinho. Esse desenho de uma blusa que tá com um raiozinho. Criar molde por interseção. Selecionei com o botão esquerdo. Selecionei com o botão esquerdo. Agora, nasceu pra mim, né? Criou pra mim esta paletazinha aqui, ó. Tá escrito automático. Deixa eu colocar lá em cima. Não consegui explicar melhor. Aqui, ele está automático, foi a última opção do último modelo que eu fiz. A opção foi automática, então ele vai permanecer sempre na última. Então, se eu quero modificar, eu vou selecionar aqui e vou colocar manual. Que aí o manual eu vou salvar aqui onde eu quero. Automático, deixa eu explicar para vocês o que é o automático. Voltando lá no automático. Automático. Eu venho, vou selecionar aqui, ele vai aparecer para mim só dentro das linhas. Então, esse é o molde automático. Eu vou criar um molde automático, vai selecionar dentro das linhas. Se eu quero ele manual, vou voltar para o manual, eu posso salvar onde eu quiser aqui. Então, eu posso salvar essa linha de cima, essa da lateral, ou eu posso salvar somente esse quadradinho, esse é o manual. Ou eu posso salvar essa linha e salvar na de cima. Então, eu vou salvar o manual, eu vou salvar onde eu quiser. O automático é só dentro das linhas que ele salva. Então, eu vou no manual. Vamos salvar primeiramente a parte da frente. Então, eu vou selecionar esse criar molde por interseção. Aqui no automático, eu vou mudar para o manual. Aí, eu vou selecionar as linhas onde eu quero salvar. Então, eu vou selecionar sentido horário, tá? Só lembrando, sentido horário. Tudo que você vai salvar, que você vai fazer no sentido horário. Então, esse risco de baixo é a frente, o risco de cima é as costas. É a base da blusa, a parte de baixo da blusa. De baixo da frente, de baixo das costas. Vou selecionar a blusa da frente, o meio da frente, o decote da frente, essa lateralzinha do decote, essa lateralzinha de baixo, esse meio que é o risco. Aí ele fechou uma modelagem que tá toda em vermelha, ele fechou aqui, ó, uma modelagem tá fechada aqui. Vou selecionar dentro com o botão esquerdo, aqui, ó. Ele virou um molde, aqui, ó, nos contornos onde eu cliquei. Cliquei aqui na parte da pencezinha, na parte de fora e aqui. Então, selecionei um pedacinho da frente. Agora, eu vou selecionar
essa parte do decote da frente da blusa. Que no caso, essa pencezinha aqui, esse meiozinho, ele vai virar lixo. Que esse, no caso seria a sobra de tecido, ele vai virar lixo. Esse pedacinho da pence vai virar lixo, esse pedacinho da pence vai virar lixo e esse pedacinho da pence vai virar lixo, tá? Então, vamos lá. Vou selecionar no sentido horário a parte de fora, porque o meiozinho vai virar lixo. Nós não vamos salvar o meiozinho. Salvei a parte de fora, o decote. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, porque as costas e a frente estão no mesmo local. Então, eu selecionei o decote da frente, a linha do ombro da frente, a cava da frente, que é o de fora, é a cava da frente, a lateral, um pedacinho da lateral e a parte de cima da pence. Aqui, ó, olha lá, na parte vermelha, ó. Lateral da pence do decote, o restante do decote, porque o primeiro pedacinho do decote saiu aqui, o segundo pedaço do decote vai sair ali. O ombro da frente, cava da frente. Ah, eu fiz um trem errado. Voltando lá. Vou clicar com o botão esquerdo e vou deletar tudo que eu selecionei. Com o botão direito, quer dizer. Então, voltei essa, vou cancelar, sim, cancelei. Vamos, voltando lá de novo, salvar de novo. Desculpa aí, viu, gente? Vamos lá. Criar molde. Então, nós vamos... Esse pedaço aqui, ele já ficou salvo. Ele já virou um moldezinho, um pedaço da frente. Então, nós vamos salvar essa parte. Então, nós vamos lá em criar molde. Então, nós vamos na lateral do decote, no lateral da pence do decote, no decote, ombro da frente, cava da frente e a lateralzinha da pence da cava. Então, aqui, ó, meu outro pedacinho do molde da frente vai ser esse aqui. Vou clicar no centro de tudo, salvou, olha lá, ó, virou um molde. Virou um outro pedacinho. Então, eu vou trazer ele, vou colocar junto com ele aqui, ó. Observa que, do mesmo jeito que eu tiro ele de lá e eu coloco ele aqui juntinho com o outro, aquele pedacinho que ele virou lixo, aqui, ó, ele não tá aqui. Virou lixo. Agora sim, eu vou tirar esse outro pedacinho da lateral, tá? Então, eu vou clicar na lateral da pence, da cava. Vou clicar na cava, na lateral da blusa e na lateral de cima da pence. Na pence, na parte de cima. Porque esse meio vai virar lixo. Então, aqui eu vou salvar esse pedacinho, também faz parte da frente da blusa. Vou clicar no centro, cliquei no centro, ele virou um moldezinho também, tá? Aqui, ó, esse pedacinho tá virando lixo. Olha aqui, quando eu colocar no lugar que ela tá saindo, aqui, ó, virou lixo, ó. Esse pedacinho é lixo, esse pedacinho é lixo, e agora vai ter o outro lixinho da lateral. Ó, dei o zoom, chegou de pertinho. Vamos salvar agora essa lateral aqui, ó. Lateral aqui, na parte de baixo, que é a frente. A parte de cima, vamos esquecer que existe essa linha. E vamos salvar agora a lateral. Então, voltei na paletazinha, selecionei com o botão esquerdo. Ó, parte de baixo da blusa. Essa linha da blusa que eu precisei de criar ela. A parte de baixo da pence da lateral. E a parte da lateral da blusa. Então, aqui, ó, dentro dessas partes vermelhas é onde eu vou salvar o restante do molde da minha blusa. Vou clicar dentro, virou molde. Agora eu trago ela pra cá e coloco ela aqui, ó. Olha ali como que tá. Olha o rascunho e olha o meu molde da frente em 4 pedaços, tá? Porque vocês vão entender por que ele saiu em 4 pedaços. Ó, cliquei com o botão esquerdo, puxei pra cá, ó. Puxei pra cá, selecionou tudo, vou arredar ele pra aqui, pra me salvar agora a parte das costas, desocupando lugar.
vamos lá salvar o molde das costas. O molde das costas, só lembrando que esse faz parte do risco da frente. Então, o que faz parte do risco das costas é o meio das costas. Essa pence aqui, ela foi feita na parte das costas, né? Esse decote, o ombro das costas, e essa é a cava das costas. A lateral é da frente e das costas, esse risco de cima é das costas. Então, venho aqui em criar molde, selecionei com o botão esquerdo. Agora eu vou selecionar sentido horário, a parte de baixo das costas, esse meio, que é a parte do meio, decote, a parte de dentro da pence, que a pence vai virar um lixinho, eu tenho que selecionar, salvar a parte que eu preciso dela. E a cava e a lateral. Então, observa, ó, aqui, que é o mais próximo, e aqui, vou virar um molde. Cliquei no centro, virou o molde, uma das partes do molde das costas. Coloquei ela aqui. Agora eu vou vir aqui no complemento e vou salvar aqui, ó. O centro vira lixo, eu vou clicar na lateral, no decote das costas, no ombro, na cava das costas, aí fechou esse resto de molde que faz parte das costas. Cliquei no centro, virou molde. Aí vou unir ele aqui, do lado das costas. Tá vendo? Então, agora eu tenho o molde da frente em 4 partes, o molde das costas em 2 partes. Então, agora, nós vamos lá e vamos ter que emendar esse molde para ele ficar conforme o meu desenho, tá? Então, eu venho aqui, ó, decote, vou selecionar essa ferramenta de unir moldes. Então, vou selecionar com o botão esquerdo, onde ele tá vermelho, ele vai unir sempre de um ponto até o outro, ele vai unir. Aqui tem um ponto daqui aqui e daqui aqui. Eu vou unir esse molde com esse. Então, eu cliquei nessa lateral aqui. Nessa lateral, ele uniu. Viu? Ele uniu. Aquele pedacinho. Aqui, ó. Esse pedacinho saiu fora. Ele uniu esse lado com esse. Agora, eu vou unir esse pedacinho da cava, da lateral da blusa. Então, eu vou unir essa parte com essa parte. Então, eu venho aqui, selecionei, unir moldes. Aqui ele ficou vermelho, é a parte que eu quero colar, é a parte que vai ficar vermelho. Cliquei aqui, botão esquerdo, unir. Sempre com o botão esquerdo. Aí, tudo bem. Agora, eu tenho... A minha frente está em 2 partes agora, porque eu já colei 3. Então, agora, essa parte aqui eu vou colar aqui. Então, eu vou selecionar, botão esquerdo. Vou em unir moldes. Não, cliquei errado. Vou selecionar essa parte. Vou ir aqui em unir moldes. Selecionei com o botão esquerdo. Cliquei em cima da linha que eu quero colar, cliquei no molde 2, eu cliquei em cima da linha também que eu quero colar, mais próximo do ponto onde eu quero unir, tá? Se eu clicar nesse aqui, clicar nesse ponto, ele vai colar todo estranho aqui, que ele vai colar ao contrário. Então, eu vou clicar nesse, perto desse ponto, ele vai unir. Uniu. Então, agora, a minha modelagem, ela ficou dessa forma. Dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer as correções. Ela abriu a parte de baixo. Ela uniu a parte de cima. A parte de cima agora ficou toda sequinha, ajustada no decote, ajustada na cava. E ajustada na lateral do busto. Sem sobra de tecido. E esse tecido, e aí ela abriu lá embaixo, ela abriu essa modelagem lá embaixo, dando folga, que é essa folga aqui, ó.
dando essa folga na parte de baixo da blusa, que é esse desenho aqui, ó, essa folga. Então, para mim corrigir isso ali, eu venho aqui, ó, selecionei com o botão esquerdo, vou vir aqui, ó, em apagar pontos do molde. Vou selecionar, eu venho aqui e vou apagar esse ponto. Quando eu apaguei esse ponto, o molde estava um pouquinho deformado, ele apagou o ponto, voltou para a barra normal. Com o botão direito, eu desativei essa função e ele me tornou esse molde aqui, ó. Ele tá com uns defeitinhos, que é normal, isso faz parte do trabalho, da criação do molde. Agora é só estar corrigindo aqui, mas primeiramente eu vou ensinar vocês a colar a parte das costas. Vou colar a parte das costas e depois a gente corrige, tá? Vou selecionar as costas, unir moldes, cliquei aqui em cima dessa linha que eu quero colar, cliquei em cima da linha do molde 2, que eu quero colar, sempre botão esquerdo, esquerda de novo, colou, tá? Então agora o meu decote das costas também, ele vai estar bem unido ao corpo e não vai estar com aquelas folgas, tá? E ficou agora os pontos, toda vez que ele une, ele dá um ponto. Então ele criou um ponto aqui, tá? Isso aqui é piques. Aqueles piques da lateral, ele acaba indo pro meio da roupa. Eu vou ensinar vocês a eliminar tudo isso. Os pontos da pence, ele não precisa. As marcações, a marcação do decote, que também ele ficou um pouquinho deformado, tá aí, nós vamos eliminar. Mas vamos lá agora corrigir essas laterais, tá? Da blusa, da frente. Ele abriu aqui bastante. Então, a parte de baixo da blusa, ela aumentou tudo isso aqui, ó. Nós vamos medir. Eu venho em cotas, selecionei cotas, aqui, ó. Selecionei cotas. Abriu a paleta essa paletinha de ferramentas. Essa aqui, ó, perímetro do elemento. Nós vamos medir entre pontos, perímetro do elemento. Então, aqui, ó, cliquei, selecionei com o botão esquerdo e cliquei aqui também com o botão esquerdo. Só a parte vermelha, que é do ponto até o outro ponto, que ficou selecionado, ele está com 14 centímetros, 14,53 milímetros. Então, ele abriu, na blusa, ele abriu 14 centímetros, ponto 5, tá? Ele abriu na blusa 14,5. Agora, nós vamos corrigir, então ela vai ficar bem mais solta na parte da frente, tá? Na parte da frente. Na parte das costas, eu vou colocar um pouquinho só de tecido, para ele fugir do corpo um pouquinho, vou colocar pouco. Na parte da frente, na lateral esquerda, 14,5 centímetros, na lateral direita, 14,5 centímetros. Então, o total que abriu na parte da frente abriu 29 centímetros, tá? Então, no total, né? Na metade, 14,5, que é a metade que nós estamos trabalhando. Quando desdobrar esse molde, a parte da frente vai estar quase 30 centímetros mais larga que o corpo. Além daquela folgazinha de 1 centímetro que nós demos na lateral lá no início, ele ainda está mais largo, 29 centímetros. A parte de baixo, a parte de cima não. A parte de cima está grudada, né, unida no corpo, e a parte de baixo mais larga. Então, para dar essas ondas na parte de baixo da blusa. Então, agora nós precisamos corrigir o decote, tá com ponto, a cava, a lateral e a barra. Venho aqui em manipulação. Não é manipulação. Porque toda vez que eu vou fazer um trem, eu perco nas ferramentas e acabo esquecendo. Selecionei molde. Deixa eu arredar isso pra cima. Selecionei aqui o molde, aqui no cantinho. Deixa eu tirar ele daqui. Deixa eu tirar pra baixo. Paletazinha pra baixo. Essa paleta é necessária, mas elas confundem a gente. Com o botão esquerdo, com o botão do centro, eu aproximo e aproximo o molde, né? Conforme minha necessidade. Então, vamos lá. Aqui no cantinho, selecionei moldes.
Agora, eu venho nessa ferramenta aqui, ó. Observa. Curva de elementos do molde. Curva de elementos do molde. Vou selecionar essa ferramenta. Selecionei com o botão esquerdo. Aqui, ó, abri uma paletazinha aqui pra mim do lado esquerdo, embaixo. Número de pontos. Vou colocar aqui, ele já está selecionado 4 pontos e eu vou deixar os 4 pontos, que é como se fizesse. Os pontos são as marcações. Então, é como se eu fizesse aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos dentro da barra, para ele uniformizar essa curva, ficar uma curva bacana. Então, eu venho aqui, ó, já tá selecionado 4 pontos. Então, eu venho aqui, ó, vou clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, vou clicar nesse finalzinho de linha, aqui, ó, vou puxar pro cantinho, botão esquerdo, vou puxar ele pra cá, tem que ser bem no cantinho, porque o ponto, ele cria um novo ponto. Vou voltar aqui só pra mostrar pra vocês. Botão direito, eu desfiz. Então, eu vou clicar aqui, ó. Aqui tá número de pontos aqui. Vou clicar no meio só pra vocês verem, ó. Cliquei aqui, ó. Então, ali, ó. Se eu fizer dali pra cá, ó. Olha lá, ó. Criou um ponto aqui. Eu vou voltar. Eu volto nessa ferramenta aqui, ó. Voltei ao molde anterior. Essa ferramenta de voltar e de ir pra frente e voltar, ela funciona tipo... Não lembro, eu acho que ela volta 20 vezes, se eu não me engano. Será que eu tô enganado? Não sei se é 20, se é 10. Tem que olhar aqui. Mas ela vai voltando à estação anterior ao seu molde. Vai voltando. Se antes ele tava com 10 pedaços, eu emendei os 10 pedaços, eu vou voltando, ele vai desfazendo as emendas dos 10 pedaços, tá? Então, ela ajuda muito quando você tem muitas situações que você precisa voltar. Então, ela ajuda bastante. Essa ferramenta de voltar, ela ajuda muito. Então, eu voltei ali para minha estação original, minha estação anterior, meu molde. Então, eu venho voltando lá nessa ferramenta de curva de elementos, vou selecionar aqui no cantinho onde eu quero iniciar a minha parte da base da blusa. Selecionei bem lá pro cantinho lá, ó. Cliquei. Agora eu vou trazer ele até aqui. Ó, cliquei de novo com o botão esquerdo e vocês observam, ó. Aqui, ó. Aproximei, tá? Ele... Mesmo ela estando selecionada, ela não te atrapalha você usar o mouse com o botão do centro. Aqui eu aproximei, ele tá consertando, unificando a minha curva, sem essas quinas. Então, ele tá fazendo um molde reto. Aqui é como se a minha parte de baixo tivesse 3 pedaços. Ela está dividida em 3 pedaços, que é esse até esse ponto, esse e esse. Só que agora, com essa correção, ele virou um pedaço só. É como se fosse dessa forma, tá? Então, eu vou com o botão esquerdo de novo, eu cliquei e o botão esquerdo de novo, aí eu vou botar o botão direito para ele soltar e a minha parte de baixo tá consertada. Apesar que eu tô vendo uma torturinha nela aqui, deixa eu consertar aqui. Eu venho em manipulação com essa ferramenta aqui de modificar elemento, eu selecionei com o botão esquerdo, cliquei na parte que eu quero subir, observa lá, ó. Cliquei que eu quero subir, subi um pouquinho. Então, eu consertei. Ali. Agora, no decote, o decote, eu preciso colocar vários pontos. Ó, vou lá em moldes, novamente, que é a ferramenta do cantinho, a paletazinha do cantinho, moldes. Abriu todas essas paletas. Essa daqui, ela já está selecionada. E essa paletinha com a quantidade de pontos, ela também já está selecionada, escrito 4 pontos, que foi o que eu utilizei na barra. Só que no decote, ele tem formatos diferentes aqui, ó. Então, aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo. Então, eu tenho que colocar muitos pontos para ele ir como se fosse medindo. Aos pouquinhos,
e formasse o decote. Na cava também é a mesma coisa. Se eu colocar só 4 pontos aqui, é como se dividisse isso aqui em 4 pedaços. Então, ele vai deformar o meu desenho original que eu fiz. Vai deformar. Aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou clicar aqui, puxei pro canto e puxei pra aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tá deformando bastante. Se eu não quiser deformar ele e quiser que ele siga o mesmo pedacinho aqui, ó, eu vou ter que colocar 7 pontos, 8 pontos. Então, com o botão direito, eu voltei a minha seção anterior. Aqui ele tá escrito 4, eu vou colocar aqui 8 pontos, para ele consertar sem modificar nada. Cliquei aqui com o botão esquerdo, puxei pro cantinho, é onde eu vou iniciar. Agora eu puxei pra cá, olha lá, ó. Agora ele vai consertar, eliminar esse ponto, sem modificar o decote e nada. Cliquei com o botão esquerdo e direito. Consertou meu decote. A cava também é a mesma coisa. Vou clicar aqui no cantinho, puxei pra cá onde eu quero iniciar. Cliquei. Puxei aqui pro cantinho, tá vendo? Ó, puxo pra cá, ele vem pra cá, puxo pra lá, vai pra lá. Eu vou puxar pro cantinho aqui, ó, nessa direção. Cliquei com o botão esquerdo, ele vai consertar, botão esquerdo de novo, tá? E botão direito pra ele soltar. Agora, a lateral. Essa lateral, eu tô achando ela um pouquinho gordinha da cintura pra baixo. Porque eu tinha feito o meu desenho, que era esse, mas nessa direção. Como ele soltou muito aqui, ó, ele andou muito pra lá, então eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, que é necessário. Então, eu vou vir aqui em curvas e vou retraçar uma curva daqui pra baixo, eliminando um pouquinho de excesso de tecido, um pouquinho, aqui, ó. Deve dar uns 4 centímetros, deixa eu medir aqui. Manipulação, paralela, 4, ali, ó, 4 e pouquinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, só dar mais uma consertadinha. Agora, eu venho aqui, ó, em moldes no cantinho. Agora, tem essa ferramenta aqui, ó, essa paletazinha de cortar molde. Eu vou selecionar essa ferramenta de cortar molde. Aqui ele tá escrito automático, eu vou colocar ele manual. Aí eu venho, ó, vou clicar na blusa em cima de onde eu quero que corta, tá? Só lembrando que ele tem que passar pra cá e tem que passar pra cá, ele tem que passar pra fora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tá passando pra fora, quando eu dei o zoom, tá vendo? Vou selecionar essa linha onde eu quero que corte, o botão esquerdo, selecionou todos os elementos, que é onde eu quero que corte, sim. Agora ele cortou. É tanto que virou 2 moldezinhos, ó. Esse é o meu molde da blusa. Essa lateralzinha, ela virou moldezinho também. Mas eu vou jogar ela fora, porque eu não vou precisar dela não, ó. Joguei fora. Joguei essa linha fora. Agora eu vou consertar essa cava novamente, eliminando esses pontos. Eu venho nessa ferramenta de criar elementos. Vou clicar aqui no cantinho, e ele consertou minha cava, tá? No decote das costas, eu vou fazer a mesma coisa. Na cava das costas, eu vou fazer a mesma coisa. E minhas laterais agora, nenhuma, não tem mais aqueles pontos. Aqueles pontos é como se cortasse, se, né, espedaçasse o molde, a barra do molde. Só que as costas, a gente não colocou, não fechou pence nenhuma na parte de baixo. Então, as costas, ela tá justa no corpo. Ela tá acompanhando o corpo. Como a frente, ela tá ampla, que ela abriu, eu vou soltar um pouquinho também nas costas para ele ficar mais uniforme. Então, eu vou soltar da seguinte forma, ó. Essa ferramenta, criar pence no molde. Quer dizer, eu vou abrir um tecidinho no molde. Vou criar uma pence. Aqui, o que nós fizemos? Nós tiramos, nós eliminamos na parte de cima e ele abriu na parte de baixo. Então, nós tiramos a pence, fechamos a pence em cima do decote, na cava na lateral, e ela abriu na parte de baixo, tornando a parte de baixo do meu molde mais volumosa. Na parte das costas, nós fechamos aqui, ó, nós fechamos a pence do decote,
finalizando ele na cava das costas. Então, nós fechamos aqui. Simplesmente, nós tiramos o excesso de tecido. A parte de baixo do meu molde, ela não modificou em nada. Ela permanece intacta. Conforme o meu desenho lá no rascunho. Então, ela permanece conforme, do jeito que eu desenhei ela, que ela permanece, tá? Mas como na parte da frente ela soltou bastante tecido aqui, eu vou soltar um pouquinho nas costas também, para ficar um pouco uniforme. Então, eu vou usar essa ferramenta de criar pence. Vou selecionar o início, que ó, tô colocando o início aqui na cava. O início onde eu quero criar essa pence. Vou clicar com o botão esquerdo. Ah, tá. Só lembrando de uma coisa aqui, ó. Na hora que eu selecionei essa ferramenta, apareceu essa caixinha aqui. Abertura da pence 2 centímetros. Ela vai abrir 2 centímetros. Profundidade 8 centímetros. Mas essa profundidade para essa função aqui da blusa, ela não tem serventia nenhuma. Ela simplesmente vai fazer uma marcaçãozinha, depois eu vou jogar a marcação fora. Então, eu venho aqui, ó, vou abrir a lateral. Vou abrir 2 centímetros, vou abrir 3 centímetros. Então, onde está escrito 2, que é abertura 2, vou colocar 3. Coloquei 3. Então, vai abrir 3 centímetros, vou abrir 6 centímetros em uma lateral das costas. Vou abrir 3 e mais 3. Vou clicar aqui, ó, onde eu quero iniciar essa abertura. E vou clicar aqui, ó. Observe aqui para vocês verem. Aqui eu vou puxar, se ele vai abrir para lá ou se vai abrir para cá. Vou abrir para lá, para lateral. Porque o meio eu vou desdobrar, ele não pode abrir para cá, porque senão ele... É meio difícil explicar para vocês, mas pro futuro vocês vão entender direitinho o que eu tô falando. Abriu para lateral, então aqui, ó. Esse é o meu molde original, onde eu desenhei. Aqui é meu novo molde. Então, aqui ele andou 3 centímetros para lateral, meu novo molde. Meu novo desenho, né, em cima da base, tá? Quando ela abre, ela abriu aqui e aqui ela não abriu nada, é como se ela fizesse uma leve curvinha. Então, aqui, ó, ele andou um pouquinho para cima. Andou um pouquinho aqui para cima, andou um pouquinho aqui para cima e saiu na lateral. Então, é como se ele desse uma deformadinha na modelagem, uma modificada, não é deformada, modificada na modelagem. Cliquei novamente com o botão esquerdo. Então, aqui eu já tenho 3 centímetros a mais na lateral, em uma das laterais das costas. Eu vou aumentar mais 3 centímetros. Então, eu vou selecionar de novo essa paleta. Vou selecionar um pouquinho mais acima da cava. Cliquei ali. Cliquei aqui de novo, tá? Que agora, aqui, ó, ele começou a modificar desde cima, desde o início, onde eu coloquei o ponto. É o início de onde começa a soltar tecido. Então, aqui ele já começou a soltar o tecidinho aqui, soltou bastante lá embaixo. Lado esquerdo. Então, agora o meu molde das costas, ele ficou um pouquinho parecido com o da frente, olha lá, ó. Colocando um em cima do outro aqui, ó, com o botão esquerdo que arrasta, tá, gente? Clica com o botão esquerdo e puxa que ele vai ir onde você quiser. Então, agora ele ficou com a medida aproximada da medida da frente, tá? Vou voltar com ele pra ali pra gente acabar de corrigir ele. Como eu modifiquei, no início ele forma um ponto, é como se ele quebrasse o desenho. Aqui, quebrasse aqui também, é onde ele abriu as peças. Então, eu venho nessa ferramenta, curva de elementos, vou selecionar. Venho aqui no cantinho, como eu expliquei, aqui ele já está selecionado 8 pontos, que é uma cava com curva, ele tem necessidade de ter mais pontos. Cliquei. Venho aqui também nessa lateralzinha, cliquei também e ele corrigiu o meu molde. A mesma coisa na parte de baixo, ó. Cliquei do lado esquerdo, cliquei do lado daqui e ele corrigiu meu molde, tá? Só lembrando que tudo é sentido horário, tá? Sentido horário. Agora, o meu molde tá todo sujo, cheio de pontinhos, com a marcação das pences, a marcação do decote, que ele não sai sozinho, você que tem que eliminar. Pences, aqui é como se fossem as pencezinhas, ele sai os piques, mas você tem que ir lá e eliminar. E a parte da frente também tá com essas marcações que seria o centro das pences. Eu venho aqui em pontos, que deu pontos, perdi,
aqui, ó, pontos. Não é isso não, pera aí. Eu perco muito na hora que eu tô fazendo molde. Eu esqueço qual ferramenta que eu vou usar. Deixa eu ir em moldes. Apagar pontos do molde. Só que esse aí não é pontos, é pix. Lembrei. São pix. São pix nas laterais, né? E os pix internos. Então, nós vamos apagar os pix internos. Essas marcações são os pix internos. Então, eu venho em pix, esta ferramenta, pix. Agora, essa ferramenta que tem o pique e o X é onde vai ser eliminada. Você lembra dessa forma. Vou selecionar, é onde eu vou eliminar. Aqui eu tenho a opção de apagar todos os piques sobre o contorno, todos os piques internos. Eu vou selecionar aqui porque eu quero apagar todos. Então, eu venho aqui, ó, eu vou clicar aqui no molde, ele apagou todos, tá? Só que esse aqui eu vou apagar manual para mostrar para vocês. Aqui, ó, vou selecionar novamente. Vou deixar de selecionar, né, as opções e vou apagar ele manualmente. Então, eu venho um por um e vou apagando, tá? Porque às vezes eu quero apagar esse e não quero apagar esse. Ou às vezes eu quero apagar todos os internos, entendeu? E quero deixar os da lateral. E ele vai apagar o pique que tá mais próximo do ponteiro do mouse, tá? Então, às vezes eu quero apagar os internos, quero deixar o lateral. Às vezes eu quero apagar esse aqui, apagar esse aqui e deixar esses dois, entendeu? Então, sendo dessa forma, se você não quiser apagar todos, você vai fazer ele manual. Se for para apagar tudo, você vai selecionar essas duas caixinhas e clicar uma vez só, você apaga todos, tá? Então, vamos lá. Botão direito, você deixou de usar a função, né, que você estava usando anteriormente, que no caso a última função foi o pique. Então, aqui eu tenho meus dois moldes, o meu molde da frente e das costas. Prontos, tá? Agora eu vou conferir essa medida da lateral, ver se tá tudo ok, se tá na mesma medida, se na hora de costurar, se ele não vai dar problema de um sobrar e outro não. Então, eu venho em cotas, essa ferramenta já está selecionada do cantinho esquerdo, vou clicar em cima da linha que eu quero medir, ali ela está com 33 centímetros, ponto 35 milímetros. A lateral da frente vai estar com 34,58. Isso quer dizer, com essas fechamentos de pence, um pouquinho que eu tirei aqui na frente, lá no início, né? Depois que eu salvei o meu molde, tirei um pouquinho aqui no início, abri nas costas. Com essas modificações que a gente faz, ela acaba dando uma leve diferençazinha entre um molde e outro, onde a gente vai unir, porque nós vamos unir as laterais, né, das costas com a frente, precisa estar do mesmo tamanho. Então, dessas diferençazinhas, então é bom a gente corrigir para estar, né, liberando o molde sem defeitos, né? Então, eu venho, botão direito, eu deixei de usar minha função anterior, no botão. Não voltou, não sei porquê, eu venho, essa ferramenta aqui volta o meu mouse pro sentido anterior, pro sentido básico dele, que é essa bolinha. Com o botão direito, eu arrastei ele aqui, ó, aproximei. Botão direito, vou aproximar ele aqui. Então, esse é o início da cava, aproximei. Olhando visivelmente, ele tá com uma diferença, tá? Então, às vezes, eu consigo tirar essa diferença aqui mesmo, ó, manipulação. Aí, vem aqui, puxei ele um pouquinho para baixo e dei uma consertadinha, de forma que ele ficou praticamente do mesmo tamanho. Agora, deixa eu dar uma leve subidinha aqui na frente, mas essas subidinhas, essas consertadinhas, são coisas bobas, não é coisa difícil de fazer, não é muita diferença, não. Por exemplo, se der 2 centímetros, aí você já tem que avaliar se você realmente pode subir ou não. Só que quando dá meio centímetro, 1 centímetro, aí é mais tranquilo de você modificar. Mas quando ele dá muita diferença, aí você tem que avaliar se realmente você pode modificar ou se é algum outro defeito na criação da modelagem, tá?
Então, aqui, ele ficou quase o mesmo tamanho. Vou ir aqui, peraí, vou em cotas novamente, vou medir de novo, ó. Esse molde das costas, ele tá com 34,08. O da frente está com 34,65. Então, o da frente, ele ainda está um pouquinho maior, tá? Deixa eu vir em manipulação. Vou subir ele mais um pouquinho, tá? Tem outras formas também de você fazer isso aqui. Tem outras formas. Mas eu vou ensinar essa maneira e aos poucos eu vou ensinando pra vocês as outras, tá? Então tá, minha lateral tá do mesmo tamanho. A frente e as costas não estão, tá? Mas a frente tá um pouquinho maior. Mas isso não tem muito problema não, tá? Tipo assim, dá pra confeccionar o molde numa boa, fazer a modelagem numa boa. Então agora eu fiz o molde da camiseta, evasei esse molde mais soltinho embaixo. Eu fiz esse molde da camiseta, frente e costa. Aqui eu tô medindo e ele tá bem ali do mesmo tamanho do ombro, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar esse rascunho todo, vou jogar ele fora. Porque nesse caso eu não vou precisar mais. Tudo que eu tinha que fazer na camiseta, na frente e nas costas, eu já fiz. Vou jogar esse lixo fora, ó. Peguei tudo, selecionei e botei excluir no X, tá? Então agora eu tenho a base, que é a frente e costa da minha camiseta, que ela não tem recorte nenhum. Não precisei aumentar a costura, porque o decote, eu vou fazer um viés externo, que ele é um viés que passa aqui, ó. E o decote permanece do mesmo tamanho que ele está, do mesmo tamanho do molde. Se ele tá com 4 centímetros, ele máximo que ele vai ficar é com 4,2, 4,3. Vou fazer um viés, que o acabamento, nós vamos fazer esse acabamento de viés, tá? Nas laterais, eu não preciso acrescentar costura aqui, porque a minha base, ela já está com costura nas laterais, tá? Então, ela já está com costura nas laterais, então não vou precisar aumentar a costura. Se eu recortar no meio, eu tenho que recortar. Imagina, se eu vou costurar, tirar um pedacinho na parte de baixo, um pedacinho de cima, ele vai faltar. Então, se eu recortar aqui no meio, eu tenho que ir lá na ferramenta de aumentar a costura e colocar a costura. E isso vocês vão aprender também daqui pra frente. Então, agora o meu molde frente e costa tá pronto, tá faltando o viés para fazer o acabamento do decote das cavas. Então, ele é um moldezinho separado. Venho aqui, ó, em retas. Eu tenho essa. Deixa eu apagar esse livro pra não me confundir. Aquelas paletazinhas que aparecem o tempo todo que você vai usar uma ferramenta diferente, aparecem as paletas. Venho em retas. Então, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, de definir retângulo. Que eu vou selecionar. Vou selecionar, eu vou fazer manual. Vou ensinar vocês a fazer manual. Vou selecionar, cliquei aqui, puxei. Tá vendo, ó? Vou puxar. Se eu puxar para a direita, ele vai me formar um molde, um rascunho comprido para a direita. Se eu puxar para baixo, se eu puxar para cá, se eu puxar para cá, entendeu? Ele vai me formar conforme eu ando aqui com o molde, com o mouse, tá? Então, deixa eu formar aqui um retângulo pequeno. Cliquei com o botão esquerdo, nesse tamanho aí. Cliquei com o botão direito, ele deixou de usar essa função. Vou voltar ali naquela ferramenta ali. Voltei para a função do mouse original. Agora, eu vou transformar ele em molde. Então, isso aqui é um rascunho. Ó, se eu pegar essa linha e puxar para lá, ela vai sozinha, só a linha ali, ó. Por quê? Eu fiz um rascunho. Vou voltar com ela ali, ó. Ferramenta de voltar. Voltei com ela para onde estava antes. Então, agora eu vou fazer um molde. Depois que eu fizer o molde, aí ele não sai sozinho mais. Se eu puxar uma linha, vai sair o molde todo, tá? Então, por enquanto, ele é um rascunho. Então, eu vou transformar esse rascunho em molde. Então, eu venho aqui, ó, em moldes. Criar molde por interseção. Aqui, eu posso fazer tanto no manual, clicando em cada linha, ou eu vou fazer no automático,
né, que ele tem um meio só, clicando no centro. Cliquei no centro com o botão esquerdo. Aqui, ó, agora ele virou um molde aqui, ó. Então, esse aqui branco, ele é um molde. Esse aqui verde, ele é um rascunho, ali, ó. Tá vendo? Ele é um rascunho, tá? Esse aqui agora ele criou o molde. Eu selecionei com o botão esquerdo, selecionei, joguei no lixo, para não me confundir. Então, aqui eu tenho um molde com essas seguintes medidas, ó. 26 centímetros por 9 centímetros. Só que eu quero um viés, que é uma tira com 3,5 centímetros de largura por 90 centímetros de comprimento. Eu tô colocando 90, que eu tô acostumada a fazer ele um pouquinho maior. Você pode medir, aqui, ó, cotas, você vai medir, a parte das costas deu 29 centímetros, a parte da frente deu 21 centímetros. Então, 29 com 21 vai dar 60 centímetros. Então, eu preciso de um molde com, no mínimo, 60 centímetros. Para ele contornar, quando for passar na máquina... Quando for passar na máquina... Cleo... Ele parou aqui. Ah, vem cá, para esse negócio aqui.